Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alessandro, ou Kamikaze aí, como vocês preferirem. Galera, vamos bater um papo aqui nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí, fãs de Resident Evil, tem muita coisa que vocês não querem que aconteça nesse novo Resident Evil, né? O Resident Evil 9 Wrecking, né? E eu, como fã da saga, né? Acompanho a saga desde muito novo, desde quando eu tinha ali seus 6, 7 anos, né? Comecei ali pelo Resident Evil 4. Eu já joguei os clássicos e vi a evolução da saga aí, né? E vi muitas qualidades, mas só que ao mesmo tempo muitos erros, né? E tem alguns erros que sinceramente não dá mais pra aturar, entendeu? Porque já passou do ponto, né? Eu acho que o primeiro deles é o que basicamente todo mundo vai falar pela mesma boca, né? Que é a extrapolação da ação, né? A gente espera muito que nesse jogo eles tenham equilíbrio, né? O jogo já mostrou ali, né? Já nos trailers e na demo já demonstrou que o jogo vai ser mais equilibrado, né? No quesito ação e terror. Mas é só o que a gente viu até agora, a gente precisa ver o jogo inteiro, né? Por exemplo, tem alguns jogos ali, o Resident Evil Village começa de um jeito, né? Começa de um jeito mais tranquilo, né? E depois, sinceramente, vira Transformers. O jogo vira uma bagaceira louca ali, um filme de ação pura, né? Resident Evil Village é um jogo assim que ele tinha um certo potencial ali, né, para ser um jogo melhor, mas sinceramente para mim ele deixou a desejar e perdeu a mão também, virou uma coisa assim louca demais e tem muita coisa ali naquele jogo ali que sinceramente se a Capcom repetisse de novo ali, o jogo ia dropar, ia ser bastante hateado. Ele como jogo é um jogo bacana, mas como Resident Evil pra mim ele é péssimo, né? E minha opinião, né? Vocês podem discordar de mim, isso é basicamente a minha opinião, né? Tem muita gente que pode amar o jogo, aí tanto a história como o jogo, né? Mas essa é basicamente a minha opinião. E tem uma coisa também que já tá muito, muito cansativa também em Resident Evil, que é a questão de você matar um inimigo. Isso aconteceu muito ali no Resident Evil 5, né? Você vai matar um inimigo ali e ele tem aquelas bolas amarelas, né? Que fica brilhando, que você tem que acertar naquele ponto, né? E sinceramente é uma coisa assim que fica meio óbvio, né? Tipo, atira naquele canto ali e você mata o inimigo. Cara, é tão interessante quando você vai lutar com o inimigo e você tem que prestar atenção qual é a fraqueza do inimigo, não tá escancarado ali na sua cara. O jogo basicamente joga na sua cara, acerte aqui, ele deixa um alvo gigantesco no inimigo, né? Uma bola pulsante piscante de pus ali, né? Pra você acertar. E tipo assim, é uma coisa assim que sinceramente tira um pouco daquela imersão ali do jogo, né? Tem uma outra coisa também que é junto com essa questão do amarelo brilhoso, né? Eu já consegui ver ali no trailer que vai ter, né? Uma coisa que teve no Resident Evil 4 Remake, no 3 Remake, nesses novos Resident Evil aí, né? Que é aquela questão de eles jogarem botarem tipo uma tinta amarela, né? Pra marcar onde você tem que passar, onde você tem que ir, sabe? Eu acho que aquilo ali, eu não sei, cara, eu acho que dá uma poluída ali no jogo, né? Claro que não é uma coisa assim que vai estragar o jogo e tudo mais, mas eu acho que se não tivesse, o jogo fosse mais assim, descubra sozinho, se vira, seria mais interessante, né? Obviamente isso não vai estragar o jogo, né? Mas se tivesse, e eu já consegui ver ali no trailer que vai ter, né? Infelizmente, mas parece que, pelo que eu vi lá, não vai ser tão escancarado, que nem eu tava jogando Resident Evil 4 Remake esses dias, e simplesmente parece que alguém chegou e jogou um baldão de tinta, assim, ó. Algum pintor tava pintando ali na área e alguém chegou lá e chutou o balde de tinta e a tinta caiu. Aí tá mostrando ali, né, que você tem que passar por aquela área, ou subir naquela área, ou destruir os barril, né, que tava com aquela tinta amarela. E também, cara, tem uma coisa que sinceramente já tá saturado, que é basicamente no fim do jogo tudo ser resolvido com a bazuca. Era massa e bacana ali até um certo ponto, mas todo jogo, cara, todo fim de jogo é resolvido com a bazuca no final, ou uma arma ali que destrói tudo, ou alguma coisa do tipo, assim, tipo, eu acho que já tá um pouco saturado, né? A Capcom tem que
dar uma inovada nisso daí, né? Isso é que nem eu falei da questão da tipo, esse estraga o jogo, não, mas só que vai ficando maçante, né? Com o passar do tempo. Tem a próxima coisa. Isso pra mim é uma coisa assim que, tipo, é basicamente todo jogo de Resident Evil. Né? Tem alguns que tipo, davam uma freada ali, mas outros se extrapolam. Que é a questão dos monstros, né? As monstruosidades. O Resident Evil 7 pra mim é um exemplo. O Resident Evil 7 ele começa perfeito. Começa muito bom, né? Eu acho que se o Resident Evil 7 tivesse o papai ali, né? Os Baker, tipo, não se transformasse em monstruosidade gigantesca e uma coisa gigante ali, uma pilha de carne ali, eu acho que o jogo seria melhor, seria mais interessante, seria mais perfeito, sabe? Né? Sempre todo Resident Evil termina com um monstro gigante, cara. Tipo assim, é uma coisa que já tá maçante, aquela pilhazona de carne ali, alguém joga uma bazuca pra você, ou uma super arma ali, uma biológica não, é uma super arma ali, e você vai lá e resolve o problema. Aquilo dali pra mim já tá batido, né? E é o seguinte, tipo, eu acho bacana, mas vai ficando maçante, cara. Todo jogo é aquilo. E também eu acho que seria mais interessante se o antagonista do Resident Evil 9, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, ele não se transformasse numa monstruosidade ali no fim do jogo, né? Tipo assim, ele ficasse com a aparência mais humanoide ali, estilo Tyrant, né? Ou o Nemesis antes de se transformar lá aquele bicho cachorro lá, se eu não me lembro bem. Eu acho que seria mais interessante, as pessoas se apegariam mais à forma, aquela forma do personagem mesmo ali, mais humanoide, né? Não uma pilha de carne gigante ali que você tem que resolver a bagaça ali depois, né? Do nada o personagem apela, né, para aquela forma e você vai lá e mata ele de uma forma bem sem graça, né? Não sei se vocês conseguem me entender aí. Uma coisa também que não pode, cara, não pode acontecer nesse jogo, e já foi levantado muitas teorias, que é o Leon morrer nesse jogo. Cara, eu acho que o Leon ainda tem lenha pra queimar, por mais que o cara esteja velho já esteja cansado disso. A Capcom tem por obrigação, cara, obrigação de dar um desfecho pra história do Leon. O Leon, sinceramente, ele tipo é um dos personagens mais importantes, se não for a cara do Resident Evil, né? Que muita gente conhece o Resident Evil pelo Leon. Então ele precisa de um desfecho para a história dele. O mais interessante seria um desfecho da história dele com a Ada, né? Todo mundo shippa ele com a Ada, porque eles são um casal, né? Mas não tem, cara. A Capcom não tem aquele capricho de desfechar a história do cara. Já que ele voltou depois de muito tempo aí na franquia, que ele tenha mais um jogo ali para dar um desfecho para a história dele, ou eles dêem um final decente ali pro Leon, né? Porque do nada, o Resident Evil 9, o cara demorou para aparecer, tá velho, morre. A Capcom dá um fim ali para a história dele ali, apressado, né? Aí, sinceramente, fica aquela coisa inacabada, né? Tipo assim, ele não pode morrer nesse jogo, sinceramente. É uma coisa assim que pra mim não dá. E é isso, cara. Basicamente, resumindo aí o que eu falei, o jogo não pode extrapolar na ação, né? Porque senão vai ficar uma coisa ali. Isso já aconteceu muito ali nos jogos passados, né? Começou lá no Resident Evil 4. Eu sou muito fã do Resident Evil 4, mas eu conheço que começou por ali. Só que o Resident Evil 4 ele ainda tinha um freio, né? Aí no Resident Evil 5, uma coisa que pra mim eu sempre critiquei no Resident Evil 5 é que os inimigos eram tudo feito de tentáculo. Tentáculo gigante e umas bolas brilhosas, né? Pra você matar. E não virar o desastre que foi o Resident Evil 6, que tipo foi você lutar com mosca gigante, dinossauro gigante, leão monstruoso, tudo pilha de carne, e virar aquela coisa maluca, sabe? Tipo assim, virar basicamente um Transformers aí da vida aí, um filme bem louco, sabe? Tomara que o jogo não vire isso, cara. Pro Resident Evil 9 ser perfeito, ele tem que ser equilibrado na ação, tem que ter o Survivor ali, né? Que vai ser na parte da Grace, né? Vai ter a parte ali de ação com o Leon, mas que não tenha feitos absurdos, né? Estilo Chris socando pedra, né? Tipo uma coisa ali bem, aconteça as cenas ali que tem um teor bem absurdo ali, né?
O Leon tem hora que ele chuta os bichos ali, os bichos saem voando, mas ainda dá pra passar um paninho, né? Mas agora, estilo Chris socando pedra ali, pra mim não dá pra engolir não, sinceramente. E é isso, não extrapolar na ação, não ter tipo inimigos ali, de uma bola pulsante ali, acerte aqui pra matar o inimigo, né? Os antagonistas do jogo ali, que até o momento foi apresentado né? Ele é ex-Umbrella, né? Que ele não vira um monstro gigante, lá no fim do jogo alguém chega, joga uma bazuca pro Leon e resolve o problema. Tomara que não termine dessa forma, né? Termine de uma maneira diferente aí, mais interessante, né? E também que eles não matem o Leon, esse é o pior de todos, não matem o Leon nesse jogo. O Leon tem lenha para queimar ainda, ele precisa de um desfecho para a história dele. Cara, eu sou fã do Leon desde dos meus 6 anos de idade, hoje eu tô com 25 anos, né? Vou completar 26 anos esse ano, e eu acompanhei a trajetória do Leon, ou seja, tipo, olha só o tanto de anos aí, né, uns 20 anos aí, tipo, da história do Leon, o cara não tem um desfecho decente, né? Ele precisa de um desfecho decente. Se a Capcom fizer a cagada de matar o Leon nesse jogo, vai ter muito hate, né? Ela precisa dar um desfecho ali pra história do Leon, pra história da Ada, pra história do Chris, sabe? Tipo assim, pra história de todo mundo, cara. Todo mundo ali que é personagem principal da história precisa de um desfecho decente, né? E também essa questão de resolver o final aí com a bazuca também, não extrapolar na ação, não matar o Leon ali, tipo assim, sabe? São coisas assim que eu particularmente não quero que aconteça. E é isso aí, galera. Basicamente o vídeo aí são minhas opiniões, né? Vocês têm total direito de discordar de mim, né? E é isso. Eu espero que o jogo seja... E cortar o vídeo porque tem um filho da mãe aqui do lado aqui que acelera a moto aqui, parecendo um Zé Droguinha aqui toda hora. Aí eu tive que fazer outro corte aí no vídeo, né? E é isso, galera. Eu espero que o jogo seja muito top. Eu vou comprar ele, vou jogar, vou sentir ali na pele ali o que é o Resident Evil 9, né? Vai ser a minha primeira vez comprando um jogo na pré-venda, então eu espero que não me decepcione. E é isso aí, galera. Tomara que o jogo seja top e não repita os mesmos erros dos outros jogos passados, né? Falou!